paz, amados. Nessa noite eu venho compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração. Nesse período que estamos vivendo, um período de tanta turbulência, um período de tanta incerteza, onde há perdas de entes queridos, onde a doença tem assolado muitos lares. E por isso eu venho trazer essa mensagem para você, para que você possa trazer à memória algo que nos dá esperança. A esperança de que o mesmo Deus que atuou no passado é o mesmo Deus que continua atuando nos nossos dias. E por isso eu gostaria que você compartilhasse comigo a palavra do Senhor, que se encontra em 1 Samuel 30, dos versículos do 1 ao 6. E a palavra do Senhor diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegar em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade completamente destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. E as duas mulheres de Davi também haviam sido levadas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam até mesmo em apedrejá-lo, pois todos estavam amargurados por causa de seus filhos e filhas. Mas Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Davi é mencionado na palavra do Senhor como um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem muito piedoso, um homem corajoso, ele era estrategista. E Davi também ele era muito amado, até mesmo pelos seus subordinados, pelos seus soldados. E uma prova disso a gente encontra, é um fato até meio que inusitado, em 2 Samuel 23. Davi também tinha muitos inimigos. E numa dessas fugas dos seus inimigos, ele se encontrava dentro da caverna de Adulão, para que não pudesse ser morto. E nisso, essa caverna ficava na parte alta da cidade. E de lá de cima ele tinha a vista da cidade de Belém, que era sua terra natal. E naquele momento, ele conversando de uma forma bem informal com os seus soldados, ele fala o seu desejo de beber um pouquinho da água da terra em que ele havia nascido, da cidade de Belém. Os soldados ouviram aquilo e resolveram realizar o desejo de Davi. Era praticamente impossível Davi sair para poder pegar água, porque se ele saísse, corria o risco dele ser capturado e morto. Mas os seus soldados, por amá-lo tanto, resolveram colocar suas vidas em risco a fim de satisfazerem um simples desejo de Davi de beber um pouquinho de água da sua terra natal. Aqueles homens então eles vão, colocam suas vidas em risco, pegam um pouquinho de água e trazem para Davi. Quando Davi observa o tamanho feito daqueles homens e o risco que eles correram, ele se percebe indigno de receber tal coisa e oferece aquilo como oferta ao Senhor. Por aí a gente pode perceber o quanto Davi era amado, até mesmo pelos seus subalternos. Davi era um homem de muitas batalhas, mas também de muitas vitórias. E esse texto que nós vamos conversar um pouquinho nessa noite é no período justamente que Davi estava numa batalha. Davi estava numa batalha com seus 600 soldados e ele havia deixado suas mulheres, seus filhos, seus parentes, bem como os parentes dos soldados, tinha velhos, jovens, crianças, tinham animais, tinham despojos de guerra que eles haviam conseguido numa dessas batalhas. E tudo estava num local, num acampamento, na cidade de Ziclag. E Davi estava a 3 dias de distância numa batalha juntamente com os seus soldados. E a Bíblia diz que nesse período, nesse local, o Senhor dá vitória a Davi e aos seus soldados, e eles vencem essa batalha. E agora era a hora então de Davi retornar para o seu lar. Eu imagino a ansiedade, o desejo de Davi e de seus homens de retornarem para o seu lar. Certamente estavam machucados, com sede, com fome.
E eles gostariam até mesmo de abraçar seus filhos, dar um beijo na sua esposa, tomar um bom banho, se alimentar, poder dormir na sua cama, enfim, estarem ali no aconchego do seu lar. E eles então retornam para Ziclag para reencontros de seus familiares. Mas nesse momento em que Davi ainda estava lá em guerra, ainda distante, a Bíblia fala que os amalequitas, que também era um povo inimigo do povo do Senhor, eles invadem o acampamento de Ziclag, eles roubam, saqueiam tudo, levam prisioneiros as mulheres, os filhos, as crianças, levam tudo, os animais, os alimentos, e para completar ainda atacam fogo na cidade e vão embora. Nisso Davi está chegando. E quando eles se aproximam da cidade, eles percebem que tudo estava pegando fogo. Não havia nada. A cena era de caos. A cena era de destruição. O inimigo havia chegado e havia levado tudo o que eles haviam deixado ali naquele arraial. E naquele momento, então, bate um desespero em Davi e naqueles soldados que ali estavam. De repente, você tem vivido essa situação desse desespero. De repente, nessa situação que nós estamos vivendo, com esse vírus à tona, de repente o inimigo tem atingido a sua casa com doença, tem atingido a sua casa com certas fragilidades, como na questão do emprego, na questão de solidão. E a impressão que nós temos é que tudo não tem mais jeito. E o que fazemos nesse momento é chorar. E nesse momento, Davi e seus soldados, eles choram. Choram por ver tudo aquilo que havia acontecido. E tamanha a cena de destruição, os soldados, aqueles que lá atrás haviam entregue suas próprias vidas para que pudesse satisfazer um simples desejo de Davi, que era beber um pouquinho de água. Nesse momento eles se viram contra Davi. Nesse momento eles resolvem apedrejar Davi. Porque geralmente é assim. A pessoa que está envolvida pela dor, ela é tendenciosa a lançar pedras. Nós somos tendenciosos a lançar pedras quando nós estamos envolvidos em tamanho caos. Nós procuramos botar culpa no governo, botamos culpas em familiares, botamos culpas em nós mesmos, botamos até mesmo culpa em Deus. No momento de dor, nós somos tendenciosos a gerar a culpa em alguém e queremos apedrejar. Ao invés de pedirmos ao Senhor misericórdia e estratégia, muitas vezes nós colocamos pedras nas mãos e lançamos como forma de querermos culpar alguém pela situação que estamos passando. E Davi, naquele momento, ele entra em desespero. Mas a Bíblia diz que depois de todo aquele caos, Davi não se entrega. A Bíblia diz que Davi escolhe a parte certa. Davi escolhe fortalecer no Senhor, seu Deus. Assim temos que fazer também. Quando tudo estiver destruído, quando a doença alcançar o nosso lar, quando o desemprego aparecer na nossa tenda, é necessário que fortalecemos no Senhor, nosso Deus. E a Bíblia diz então que Davi, diante daquela situação, tamanha desolação, os seus soldados querendo apedrejá-lo, nesse momento Davi se fortalece no Senhor e ele toma uma atitude. Davi ele sai da inércia. Davi então ele vai até o sacerdote e pede então a sua estola sacerdotal. No versículo 7 diz assim: Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Entre vários itens, entre vários elementos necessários para que o sacerdote no Velho Testamento pudesse falar com Deus e ouvisse Deus falar, era necessário que ele se vestisse da estola sacerdotal. Era uma forma de demonstrar que ele possuía autoridade espiritual, estava delegado da autoridade espiritual por parte do Senhor Deus. E assim somos nós, queridos. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 2, de que nós somos o sacerdócio real, nós somos geração eleita e nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus.
Quando nós olhamos para o nosso Ziklag e percebemos que ela foi assolada, é necessário que nós nos fortaleçamos no Senhor e nós nos vistamos com a estola sacerdotal, tendo a certeza de que somos propriedade exclusiva do nosso Deus. E assim Davi fez. E a Bíblia diz que naquele momento, então, que ele se veste da estola sacerdotal, ele vai procurar consultar ao Senhor. É importante você e eu sempre nos atentarmos que todas as vezes que as lutas estão por vir, é necessário que nós não tomemos iniciativa por nós mesmos. Nem passamos a ouvir conselhos de um, conselho de outro, mas é necessário que nós busquemos no Senhor aquilo que devemos e como devemos agir. E a Bíblia diz que ele pergunta ao Senhor, no versículo 8 diz assim: e ele perguntou ao Senhor: devo prosseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor então respondeu. E o Senhor sempre nos responde, queridos. E ele respondeu o seguinte: persiga-os, Davi. É certo que você os alcançará e conseguirá livrar os prisioneiros. O Senhor falou: olha, Davi, não olha a circunstância não. Vai atrás dos inimigos, porque eu vou restituir tudo aquilo que o inimigo te levou. E o Senhor nessa noite fala a mesma coisa. Se Ele disse para você que Ele vai restituir, creia, porque o Senhor restituirá tudo aquilo que o inimigo te levou. E a Bíblia diz então que Davi ele se reúne com os 600 homens e ele vai atrás do povo que havia atacado Ziklag. Mas atacar que povo? Davi não sabia nem qual povo que havia sido atacado. Onde eles estavam, Davi também não sabia. Mas Davi sabia que Deus havia falado que restituiria. E Davi cria. E por isso Davi obedeceu. E a Bíblia diz então que ele pega os 600 homens e vai em direção ao nada. Em busca de restituir aquilo que o inimigo havia levado. E no meio do caminho havia um rio. E eles param para beber água, porque eles estavam com sede. Tanto Davi quanto seus 600 soldados. E naquele momento, 200 homens, no meio daqueles soldados, resolvem voltar. Fala para Davi: Davi, nós precisamos regressar. Nós não aguentamos mais. Estamos cansados das outras guerras, estamos com sede, estamos famintos, nós queremos voltar para a nossa terra. Nós não queremos mais continuar com você. E eu venho te dizer, nem sempre aqueles que começam a batalha conosco, eles vão conosco até o final. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer. O nosso Deus é aquele que começa a batalha conosco e vai até o final. E daqueles 600 homens, 200 retrocederam. Davi continua. Davi obedece. Ele continua perseguindo sem saber a quem perseguir e para onde ir. Mas ele vai com 400 homens em busca daquilo que o Senhor havia falado, que iria restituir. E Davi vai. No meio do caminho, acontece o inesperado. Aparece ali um homem, machucado, cansado, doente, com fome, com sede. E naquele momento o Senhor Deus dá uma estratégia para Davi. Porque no meio das dificuldades, queridos, pode não ter nada na nossa frente, mas o nosso Deus é um Deus que nos dá estratégia. É necessário apenas que venhamos a obedecê-lo. E naquele momento a estratégia foi o seguinte: interrogar aquele homem. Certamente aquele homem fazia parte do povo inimigo e havia sido deixado por algum motivo no meio do caminho lá. E Davi chega perto daquele homem ali com sede, faminto, da água, da comida. E quando aquele homem já está fortalecido, Davi pergunta: vem cá, você estava no meio daquele povo que atacou Ziklag, que levou as mulheres, que levou as crianças, que saqueou tudo? E aquele homem começa a falar. Olha, eu sou um escravo egípcio. Eu realmente estava no meio ali dos amalequitas e eu vi quando eles roubaram, quando eles quebraram tudo, levaram todas as pessoas como prisioneiras e no final de tudo ainda atacaram fogo na cidade. Eu sou testemunha disso. Eu vi tudo isso acontecer. E Davi ainda pergunta: olha, então me leva até onde está esse povo? Que eu quero saber como é que está a minha mulher, eu quero saber como é que estão os meus filhos, me leva até onde eles estão. E a Bíblia diz então que aquele homem fala
Tá bom, eu vou te levar até onde eles estão, mas será necessário que você poupe minha vida. E assim Davi prometeu e assim fez. E Davi então continua. Imagina a cena, aquele escravo na frente, os soldados e Davi indo em direção agora ao arraial dos amalequitas. Finalmente eles chegam e já era de noite. E naquele momento lá, eles festejavam, eles se alegravam. Os inimigos dançavam, comemoravam a vitória, a tamanha humilhação que eles haviam gerado no meio do povo de Deus. Eles acreditavam que eles haviam vencido. Muitas vezes é assim. O diabo, até mesmo quando Jesus morreu, achou que havia vencido. O inferno batia palma, o inferno fazia festa, porque achava que o Filho de Deus havia morrido e agora não tinha mais jeito. Mas o que eles não sabiam é que no terceiro dia, o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitaria dos mortos, estaria vivo como hoje ele está. E não foi o inferno, não foi a morte que pôde parar o nosso Jesus. E aquele povo também achava. O inimigo muitas vezes acha que quando essas dificuldades aparecem no meio do nosso ziclague, nós iremos parar e é o nosso fim. Mas eles não sabem aquele que está ao nosso lado, que é o nosso Deus, que nos prometeu e que é fiel para cumprir, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que possa voltar atrás daquilo que ele falou. E a Bíblia diz que quando chega de manhã, Davi, e juntamente com seus soldados, eles invadem a cidade. E a palavra do Senhor diz assim, olha no versículo 19. Diz que no 18 começa assim. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada, pois Davi recuperou tudo. Glória a Deus. Nosso Deus é assim. Queridos, a tristeza, ela pode durar uma noite. Como estava lá Davi à noite, esperando ansioso por que ia acontecer. Mas pela manhã, da mesma forma como Davi foi lá, juntamente com os soldados, e atacaram os inimigos, e o Senhor restituiu Davi de tudo aquilo que os amalequitas haviam roubado. Nessa noite eu venho te dizer que o nosso Deus, ele também vai restituir a tua alegria, restituir a tua comunhão com teu Deus, restituir a tua saúde, restituir tudo aquilo que o inimigo tem levado da tua vida. Mas é necessário que você creia e obedeça. Pode ser então que nessa noite você esteja passando por uma situação muito parecida com a de Davi. Você saiu de uma batalha, o Senhor te deu até a vitória e você achou que agora você ia ter um tempinho de descanso. Mas as batalhas têm vindo e agora você está passando por esse problema de tantas dificuldades. E você tem olhado o teu arraial e o teu arraial está completamente devastado. Eu sei que você chorou. Eu sei que você muitas vezes se entristeceu, mas nessa noite, como boca de Deus para a sua vida, eu venho te dizer, fortaleça no Senhor teu Deus. Se vista da estola sacerdotal, creia que você é propriedade exclusiva de Deus. Parta, vá em busca daquilo que um dia você teve. Reconheça que Deus vai estar com você, por mais que muitas pessoas venham te desamparar no meio do caminho. Que muitas delas, em determinado momento, queiram te culpar, ou até mesmo você queira culpar a Deus e esteja com pedras nas suas mãos. Mas é necessário você reconhecer que Deus está ao teu lado. Persiga. É longe, é noite. E eu venho te dizer, o nosso Deus, ele pode usar alguém do povo do inimigo, porque o nosso Deus é Deus que age das formas mais diferentes possíveis. Assim como ele usou alguém do povo do inimigo, que era um egípcio, que havia participado da destruição, o Senhor usou aquele homem para levar Davi até o arraial, até o acampamento. Eu venho te dizer, Deus pode usar até mesmo as pessoas que foram usadas para tentar destruir o teu arraial, para ser instrumentos na mão dele para poder te abençoar. Glória a Deus por isso. E saiba que mesmo que durante a noite a tristeza ainda esteja no coração, como estava no coração de Davi e daqueles homens, eu venho te dizer que a alegria virá pelo amanhecer. O Senhor há de restituir tudo aquilo que o inimigo tentou tirar de você, porque o nosso Deus, ele é maior. Confie no Senhor.
Guarde essa palavra no seu coração e saiba que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E que Deus abençoe vocês e tenha uma boa noite. Fique na paz. Tchau, tchau.